Guilherme Muniz está com a gente aqui, traz informações importantes. Você talvez lembre ainda, se puxar na memória vai lembrar uma história que houve com falhas de airbag e que atingiu uma série de montadoras. Um problema enorme, que há 13 anos isso, Muniz. 13 anos. E aí? E aí que o problema está melhorando, mas ainda tem muito carro circulando com esse risco pelo nosso país, viu, Milton? Até trago um número aqui, em primeira mão para os nossos ouvintes, tem mais de 1.300.000 carros com esse problema no airbag, que representa na prática um risco para os motoristas, para os passageiros. Esse dado faz parte de um levantamento do Ministério da Justiça feito a pedido aqui da CBN e indica que foram mais de 7 milhões de carros fabricados com esse defeito e até agora 5 milhões e meio, um pouco mais de 5 milhões e meio já atenderam, já foram fazer esse reparo que é gratuito. Então ainda tem 1.300.000 carros que não foram consertados, apesar de 13 anos terem se passado desde que esse risco nos airbags da empresa Takata que esse risco foi identificado. Ao todo, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça já registra mais de 113 campanhas de recall relacionadas a esses airbags, e isso são airbags que equipam carros de dezenas de montadoras, viu, Milton? Mais de 20 montadoras estão envolvidas, então praticamente todas, incluindo aí Honda, Toyota, Nissan, BMW, Volkswagen, Fiat, Chevrolet, portanto marcas até de faixas de preços completamente diferentes. O Marcos Vinícius Aguiar, ele é presidente da Associação de Engenharia Automotiva e ele avalia que nesses 13 anos o avanço até que é positivo, porque envolve carros seminovos. Então existe uma dificuldade adicional para as montadoras de conseguir contato com o atual dono do veículo. Pode ser que o Milton tenha comprado o carro, vendido para a Cássia e a montadora tem dificuldade de falar com a Cássia, que é quem precisa resolver o problema hoje em dia. E ele destaca que a entrada em vigor de uma lei que impede que o licenciamento do carro seja feito caso o recall esteja pendente, isso tem ajudado bastante a aumentar o índice de reparo nos últimos anos. Aí você tem um agravante de veículos que o cliente é o segundo, terceiro, quarto proprietário, seja lá o que for, e ele não tem esse acesso ao serviço da concessionária. Até porque ele não leva. Então, ele vai postergando, e talvez esse restante que falta é ainda por falta de informação, porque esse cara, ou ele não viu no jornal durante todos esses anos, ou ele não vai na concessionária, entendeu? Então ele é um cliente um pouco meio alheio a isso aí. E aí ele vai acabar descobrindo uma parte desse restante na hora que ele for precisar transferir o carro, entendeu? Essa lei que bloqueia o licenciamento de veículos que ainda não passaram pelas campanhas de recall gratuito, ela tem 4 anos, então ela é recente, mas foi graças a isso que a professora Yasmin Ferreira, do Rio de Janeiro, por exemplo, descobriu que o carro dela tinha exatamente esse problema do airbag. E nesse dia, eu lembro que eu estava futucando mesmo o aplicativo, né, vendo as funções e tal. E aí eu me deparei lá com uma multa, era uma multa de pardal, e esse recall pendente, né? E eu lembro que na época eu não sabia o que era isso, né? Nunca tinha passado por isso. No multa eu paguei no mesmo dia, entrei em contato com a Volkswagen para poder marcar, eles marcaram para o dia, mas no geral foi uma coisa muito simples. Recebi o aviso no aplicativo, marquei, fui lá, fiz e foi super tranquilo. Esse aplicativo que ela está mencionando é aquele da CNH Digital mesmo, lá consta essa informação. Segundo o Ministério da Justiça, não é possível atestar se algum brasileiro chegou a morrer por causa desse problema, porque não tem laudos periciais que atestem isso até esse momento, mas em todo o mundo foram pelo menos 40 mortes confirmadas. E tudo isso aconteceu com os airbags dessa empresa, Takata, uma fornecedora de praticamente todas as montadoras, que fez esse airbag com um componente químico diferente, o nitrato de amônio. Só que em contato com o calor e com a umidade, esse item se degrada e quando vai explodir, ele explode muito mais forte do que deveria. Isso rompe peças, projeta as peças contra as pessoas e pode causar as lesões graves, Milton. Muito obrigado. E até serve de alerta para todos esses motoristas. Inclusive, você que está nos acompanhando, teve esse problema, foi alertado? Manda sua mensagem aqui para a gente. Escreve para o 999 11 9981. 8h45.